Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Colorado Concept. Citelli Garage. Proteção para o seu carro. Ideal Guindastes e Equipamentos. Bom Tempo. Expresse seu interior. CSO. Companhia Santista de Obras. Bela Vila Mercearia. Reliance Agenciamento e Serviços Portuários. Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 40 anos a seu lado. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver, no capricho, os cuidados e os erros que devem ser evitados na lavagem da caranga em casa. Fazer da maneira correta evita dano à pintura e a lavagem fica também perfeita. O olhar feminino, o que seduz as consumidoras na hora de comprar um carro. Cor, tamanho, o interior, acabamento. Mais barato, porque as mulheres pagam menos na hora de contratar um seguro automotivo. Os sinistros das mulheres são muito menos volumosos em danos do que os homens. E as notícias da Fórmula 1, 500 milhas de Indianápolis e a MotoGP com Tony Vasconcelos. Quarta vitória de Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis. E o brasileiro faz história no circuito de Indiana. MotoGP, final de semana triste, com a morte de um piloto e a vitória de Fábio Quartararo na Itália. E a Fórmula 1 que se prepara para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Todo mundo gosta de ter o carro sempre brilhando, não é mesmo? Se tiver espaço e tempo, você mesmo pode lavar a caranga. O Auto GP veio até a Citelli Garage em Santos para mostrar como você pode fazer o serviço de forma correta. Qualquer um pode fazer a lavagem do seu carro, da sua moto na sua casa, né? Basta ter disposição, disponibilidade e os produtos corretos. É importante que o veículo esteja na sombra. No calor ele seca rápido e isso mancha a lataria. Não se esqueça de fechar bem as janelas. Depois separe os materiais, 2 baldes, detergente neutro para lavar carro, escova para rodas e pneus, luva de microfibra e panos para secar. Para você lavar na sua casa, você não precisa comprar nada muito mirabolante. Então um shampoo neutro, um desengraxante para poder tirar a gordura do carro, um descontaminante ferroso para poder lavar as rodas. São produtos de qualidade, né? São marcas que a gente já usa há algum tempo. Existem várias marcas no mercado, marcas acessíveis ao bolso do consumidor, aquele cara que é robista, que não quer investir muito. Antes de esfregar a lataria, vem a pré-lavagem, um jato d'água e banho de espuma. Essa pré-lavagem ela vai fazer com que as partículas mais pesadas e mais sujas do carro elas escorram sem que a gente tenha depois que ter uma ação muito profunda com a luva na hora da lavagem. A limpeza das rodas e pneus já pode ser iniciada em seguida. Comece a esfregar de cima para baixo. Toda a sujeira do carro está na parte de baixo, né? Então a parte das rodas ali, a lateral de porta da parte de baixo é onde a roda geralmente joga sujeira. Então se você começar a lavar o carro por de baixo para cima, você vai tirar a sujeira de baixo e vai levar a sujeira para cima. Então o aconselhável é, sempre comece de cima para baixo. A lavagem deve ser feita por partes. A gente usa 2 baldes que tem filtros. Então um balde a gente coloca água com shampoo, no outro balde coloca água limpa. A gente molha então a luva de microfibra no pano, no balde com shampoo, lava uma peça do carro, volta essa mesma luva no balde com água
esfregue ele no filtro para quê? Para que a sujeira decante para baixo do filtro e a luva volte sempre limpa. Então, lavou uma peça, lava a luva. Lava outra peça, lava a luva. Isso evite que a luva, a cada lavagem, ela seja limpa. No final, é preciso secar a lataria com toalhas limpas. A secagem do carro você não precisa colocar muita força, ela mesma absorve bastante água. Quanto mais dobras existir na toalha, melhor, porque você vai deixar ela com menos atrito da sua mão no carro. Então são dicas também importantes aí na hora de fazer a secagem do carro. Depois, você pode aplicar um produto para deixar os pneus com cara de novos. Pronto, carro limpinho e brilhando. Serviço feito por você mesmo. Fazer da maneira correta evita dano à pintura e uma lavagem fica também perfeita. A Jeep vai apresentar mais uma novidade no mercado brasileiro no segundo semestre. É o Renegade com o motor 1.3 Turbo Flex, que vai gerar até 185 cavalos de potência. O SUV terá câmbio automático de 6 velocidades. A linha 2022 vai contar com a plataforma de conectividade Adventure Intelligence. Como de costume, o Renegade terá versões com motor 2.0 turbo, que devem adotar a tecnologia para reduzir a emissão de poluentes, a exemplo do novo Compass, lançado há pouco tempo no país. A Volkswagen Kombi, que saiu de linha em 2013, vai voltar bem diferente, mas por enquanto apenas no mercado europeu. Produzida sobre a plataforma da 8ª geração do Golf, a T7 Multivan, como é chamada na Alemanha, terá design moderno e vai contar com diversos recursos sofisticados, como câmbio de dupla embreagem, DSG e mecânica híbrida. Isso vai permitir emissão zero de poluentes em trechos urbanos com a ajuda do e-mode, que vai consumir a eletricidade armazenada na bateria. A nova Kombi terá motor 1.4 a gasolina turbo alimentado. A apresentação está prevista para este mês. Em apenas 10 horas foram vendidas todas as 100 unidades da série especial Ram 2500 Rodeo, destinadas ao mercado brasileiro. Baseada na Laramie, a versão traz mudanças na estética, rodas de liga leve, aro 18 polegadas e mais recursos para atender quem transporta trailers pesados. A caçamba agora tem volume de 1.628 litros. A Ram 2500 Rodeo conta com motor 6.7 turbo diesel de 365 cavalos de potência. É capaz de puxar cerca de 7.900 quilos. A empresa estuda trazer um novo lote para o país. A seguir tem as notícias da Fórmula 1 500 milhas de Indianápolis e da MotoGP. A gente volta já. Olá, meus amigos deste AutoGP. Vamos falar do automobilismo, vamos falar da Fórmula Indy, que foi o destaque da semana. Não tenham dúvidas de que a vitória do Hélio Castro Neves movimentou o mundo do automobilismo esportivo. 4 vezes campeão em Indianápolis. As 500 da Fórmula Indy, a corrida que acontece desde 1911, criada
pelo Carl Fischer, né? O mesmo criador, inclusive, o cidadão que trabalhou toda a parte de loteamentos em Miami, né? Um dos grandes empreendedores norte-americanos, Carl Fischer, e que criou Indianápolis, construindo em 1909 esse circuito, em 11 a primeira 500 milhas, e nesta edição de número 105, a história foi feita. Hélio Castro Neves, com o carro da Meyer Shank Racing, venceu pela 4ª vez. Se juntou então a Al Unser Sr., Rick Mears e A.J. Foyt. O Foyt, que teve 35 largadas, começou nos anos 50, o Al Unser Sr. nos anos 60, 70, e a vitória final dele, muito semelhante à do Hélio, já com uma idade, que o Hélio tem 46 anos, em 1987, a 4ª vitória, e o Rick Mears, que venceu entre os anos 80 e 90 4 vezes. Então o Hélio está entre os maiores da história do maior circuito de corridas do mundo. Exceção feita a Le Mans, que é um outro tipo de corrida, né, de endurance. 500 de Indianápolis é história viva e o Hélio Castro Neves fez história no último domingo. O Hélio mostrou extrema resiliência, até porque Indianápolis no Brasil, para o brasileiro, começou 89 com o Emerson, com aquela vitória magistral que ele tocou no final, na última volta com o Al Unser Jr. Depois o Emerson venceu em 93, batendo o Nigel Mansell e outros, o estreante na época Mansell. Aí tivemos a nova geração chegando. E o Hélio venceu em 2001 e em 2002 defendeu o título, quer dizer, foi 2 vezes vencedor, né, seguidas, o que em Indianápolis é extremamente difícil, poucos conseguiram. E em 2003, o Gil de Ferran venceu também pelo Brasil, 3 vitórias seguidas. O Hélio, infelizmente, teve uma passagem na sua vida difícil, foi quando foi preso, inclusive por acusações de evasão fiscal nos Estados Unidos, o que é sempre muito, muito grave. Sofreu aí um julgamento gravíssimo, poderia ter sido condenado, mas nada ficou provado. O Hélio foi 100% inocentado das acusações e em 2009, isso foi em 2008, logo depois ele foi para a Indy e já ganhou as 500 de novo, então foi tricampeão da Indy. Muito bem. E agora, 12 anos depois, o Hélio Castro Neves consegue essa vitória. Ou seja, foi um feito espetacular para a história. Os norte-americanos emocionados, das 130 mil pessoas que estiveram em Indianápolis. Indianápolis comporta mais de 250 mil pessoas. Com a pandemia bastante controlada, vacinas, etc., nos Estados Unidos. 130 mil ingressos vendidos. E gritando o nome do Hélio Castro Neves. Foi uma consagração para o piloto do Brasil, que sem dúvida nenhuma está entre os maiores da história da Indy, é óbvio, mas está também entre os grandes pilotos que o Brasil produziu. Eu acho até que o Hélio hoje, em sua história, apesar de não ter sido campeão da Indy, e por exemplo, o Tony Kanaan, que venceu a Indianápolis em 2013, foi campeão, né, da Indy. Mas na história do Hélio, o Tony foi campeão em 2004, mas a história do Hélio é uma coisa espetacular. Eu penso que até fora os 3 campeões brasileiros de Fórmula 1, Emerson, Piquet e Senna, o Hélio é o grande nome do Brasil no automobilismo, não desmerecendo absolutamente ninguém. Rubens Barrichello, Felipe Massa, tantos outros. Mas o Hélio, com esse feito, se tornou um dos grandes. Já era grande, agora ele se tornou o que eles chamam nos Estados Unidos de lenda. 4 vezes campeão de Indianápolis, Hélio Castro Neves. O Tony Kanaan ficou em 10º, uma corrida boa, e o Pietro Fittipaldi teve problemas, ficou lá para trás, para lá do 20º lugar, mas é estreante, está começando, tem aí muito trabalho, sem dúvida nenhuma o Pietro Fittipaldi tem muito ainda para mostrar também na Fórmula Indy. Vamos falar da Moto Velocidade, que teve um final de semana triste, né? A Moto Velocidade em Mugello teve um final de semana triste porque faleceu o piloto da Moto 3, o Jason Dupasquier, suíço de apenas 19 anos. Muito triste, o Dupasquier
foi atropelado por um piloto japonês e ninguém teve culpa de nada, ele caiu, né? Numa das curvas mais radicais do circuito, a Arrabiata. E esse tipo de coisa na moto, quando o piloto cai à frente de outro e a moto que vem atrás pega nele, é muito sério. Me lembrou a morte do Marco Timoncelli há alguns anos. E foi um fim de semana de consternação na MotoGP. Alguns pilotos mais jovens sentiram mais ainda. O próprio Pecco Bagnaia pediu para que a corrida não acontecesse. Ele caiu na prova da Itália, correndo em casa com a Ducati. Depois caiu o Joan Mir. Tivemos uma corrida melancólica, né? Com a vitória do Fábio Quartararo, que já é um dos favoritos ao título com a Yamaha. Foi uma bela vitória do Quartararo no Grande Prêmio da Itália em Mugello, mas sem comemorações, porque teve este episódio triste realmente da morte do Jason Dupasquier, piloto de apenas 19 anos da Suíça. E aguardando a Fórmula 1, né? Neste final de semana, Grande Prêmio do Azerbaijão, briga Hamilton-Verstappen, briga que não se viu em Mônaco, Verstappen ganhou, principalmente com a saída do Leclerc da pole position, e agora o Leclerc quebrou, né, na volta de apresentação e acabou o Verstappen largando na pole e ganhou a prova em Mônaco. E agora, sexta etapa, 3-2 para o inglês, 3 vitórias de Hamilton, 2 de Verstappen, e a briga dos dois seguramente vai continuar no Azerbaijão, que será assunto esta prova da Fórmula 1 no próximo programa AutoGP. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela audiência. Fiquem conosco que tem mais AutoGP por aqui, hein? Até a próxima. Tchau. O AutoGP continua em alta velocidade. Vamos falar agora de um super carro que permite acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 2,7 segundos. O McLaren 765 LT conta com motor V8 biturbo de 4 litros com 765 cavalos de potência e torque máximo de 81,5 kgfm. O super carro tem câmbio sequencial de 7 marchas e tração traseira. Pode chegar a 330 km por hora. Lançado no exterior, no ano passado, o 765 LT tem componentes feitos de fibra de carbono para diminuir o peso. O modelo ganhou uma série de novidades aerodinâmicas. A dianteira tem novas saias laterais. O aerofólio serve como freio e se levanta nas frenagens. Logo abaixo dele há 4 saídas de escapamento de titânio. O 765 LT herdou a base do 720S e é 80 kg mais leve. Por dentro traz bancos esportivos de fibra de carbono, cintos de segurança, de corrida e acabamento em couro alcântara. A central multimídia tem tela de 8 polegadas. Para completar o pacote de mudanças, freios com discos de cerâmica e pinças do McLaren Senna, novo escape, suspensão com novas molas e amortecedores. A McLaren informou que 5 unidades desembarcam no Brasil para serem entregues aos compradores. A produção foi limitada a 765 exemplares. O preço passa de 6 milhões de reais. Daqui a pouco no AutoGP, o olhar feminino na hora de comprar um carro. E saiba por que as mulheres pagam menos pelo seguro automotivo. Não saia daí. No mercado automotivo há diferentes tipos de veículos, cores e versões para diferentes bolsos e gostos. Cada modelo tem as próprias características que chamam a atenção dos clientes de vários perfis. O tempo em que as mulheres eram colocadas de lado na hora de decidir sobre a compra de um automóvel ficou bem para trás. Cada vez mais presentes no mercado de trabalho, as consumidoras brasileiras
também se destacam no mercado automotivo do país. Pesquisa indica que as mulheres representam 45% das vendas e a maioria, 58%, define a marca e o modelo que o casal ou família vai utilizar. Ela participa do processo decisório, né? Mas mais do que isso, o marido não, que nenhum marido ouse comprar o carro sem falar com a mulher. É mais ou menos assim que a gente pode resumir. Ela não apenas participa, ela decide, a palavra final sempre é da mulher. Lá em casa, meu marido pode até escolher o carro, mas quem bate o martelo sou eu. Ele pergunta pra mim se eu gosto, se eu não gosto, o que eu acho. Ele pergunta pra mim, ele não decide sozinho. A mulher, hoje ela participa muito mais, de uma forma mais dinâmica no dia a dia, né? Com a família, ajudando filhos, esposo e tudo mais. Então a gente tem uma mulher que ela acorda cedo, ela cuida da casa, ela sai para levar os filhos à creche, à escola, às vezes dá uma carona para o marido ao trabalho, passa no supermercado, volta, faz os seus compromissos pessoais. Não há carros produzidos apenas para as mulheres que gostam do volante, mas há fatores que influenciam cada vez mais a decisão delas na hora da compra. De acordo com especialistas, as consumidoras querem ir além de uma simples compra. Segurança e conforto são apenas algumas das exigências desta advogada para fechar negócio. Design, segurança, se tem airbag, eu tenho dois filhos pequenos, dispositivos para as cadeirinhas traseiras, que hoje a tecnologia tem um dispositivo mais avançado, cor, tamanho, o interior, acabamento, cor dos bancos, me chama muita atenção, o painel. Uma das coisas também que eu posso pontuar, que é onde a mulher tem uma atenção na escolha do veículo, é a conectividade. Então, assim, a tecnologia, a Audi, como é uma marca bem progressiva, né, então a gente entende que a conectividade realmente faz parte do dia a dia. Então, ela está ali dirigindo o carro, ela consegue se comunicar com o marido no trabalho, atender uma professora do filho da escola, enfim. Segundo a InSearch, empresa especializada em consumo, elas são mais exigentes, detalhistas, econômicas e chegam a visitar até 5 lojas para bater o martelo. Para fabricantes e lojistas é importante entender quais são os carros valorizados pelas mulheres. Muito mais crítica, não necessariamente mais econômica, mas ela tem uma visão diferente da do homem, que não é melhor e que não é pior, ela é diferente. Ela observa questões, ela observa atributos que não são tão importantes para o homem, ela é mais detalhista do que o homem. E quais são as tendências quando as clientes são mulheres? Olha, a gente pode entender que o brasileiro hoje, ele teve uma adaptação muito bacana na SUV, o pessoal gosta, o brasileiro gosta, né? E a SUV para a mulher, além disso, de dar esse conforto de ser um carro mais alto, ela tem o campo de visão, né? Parece que aumenta, né? Um campo de visão, e ela se sente mais segura também com essa altura e um campo de visão melhor. Então a SUV realmente atende muitas mulheres. E ela é muito preocupada hoje em dia com a posição de dirigir, que isso torna a vida dela mais fácil no dia a dia, para entrar e sair do carro. Então isso é muito importante. Sendo essa uma preocupação que todas as mulheres têm, é natural que hoje em dia você tem uma grande parte das SUVs dirigidas por mulheres. Como a gente é uma marca que trabalha exclusivamente com SUV, a gente tem aí mais de 50% fácil, 50%, 55%, 60% dependendo do mês para o público feminino. Destaques no mercado automotivo, as mulheres têm cada vez mais presença nas ruas e avenidas. Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, elas representam 35% do total de motoristas com carteira de habilitação, ou seja, são quase 26 milhões de mulheres. E você sabia que elas pagam menos na hora de contratar um seguro automotivo?
Há 40 anos no mercado, Fernando Toledo, proprietário da Toledo Corretora de Seguros, explica o motivo. As mulheres batem menos que os homens. Os sinistros das mulheres são muito menos volumosos em danos do que os dos homens. Elas andam mais devagar. Elas têm aquele cuidado maternal quando estão com o filho no carro, aquela coisa toda. Isso se propaga com a idade também. Inclusive, no setor de seguros, as mulheres são olhadas pelas seguradoras com muito carinho. Os números reforçam por que as mulheres são consideradas de menor risco no trânsito no Brasil. De acordo com o Denatran, 89% dos acidentes são causados por homens. Elas têm uma incidência menor de sinistros, em número de sinistros e no volume de sinistros. Ela fica menos tempo com o carro parado na oficina também, porque os sinistros são de menor monta. É isso que é importante, que é o diferencial da mulher para o homem. Portanto, quando o assunto é volante, as mulheres também são exemplo a ser seguido. Não é mesmo, Fernando? Com certeza. Elas são exemplos a ser seguidos sempre. Isso tudo é computado, no final das contas, no custo do seguro, né? Com certeza, eu sinto que as mulheres, cada vez mais, elas são mais cuidadosas e cautelosas, que é o que a gente precisa seguir. E o AutoGP está terminando. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais do YouTube, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Até lá. Tchau. Programa AutoGP, oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Citelli Garage, proteção para o seu carro, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bom Tempo, expresse seu interior, CSO, Companhia Santista de Obras, Bela Vila Mercearia, Reliance Agenciamento e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 40 anos a seu lado.